Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao Comunicar-se, esse podcast que fala de comunicação. Hoje eu estou aqui numa série de episódios respondendo as perguntas de muitos dos seguidores aqui desse podcast. E hoje eu tenho a Francine Soares, a Débora e a Tatá Brandão Oficial. A Débora, inclusive, já veio aqui em um episódio comigo e todas elas pediram o mesmo tema, então é por isso que eu estou trazendo o nome das três. Então, vocês três pediram o tema comunicação assertiva para vendas. A Fran mandou. Eu quero que você fale sobre negociação assertiva sem tom de cobrança em vendas e umas outras formas de comunicar. A Débora também mandou, também voto para comunicação assertiva em vendas, e a Tatá mandou linguagem ideal para vendas. Então, eu coloquei tudo aqui num tema só, que vai ser como me comunico de forma assertiva para vendas. E nesse episódio, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem é um bom vendedor que você conhece? Pensa em alguém que você sabe que é um bom vendedor, uma boa vendedora. Pensa nessa pessoa e começa a pensar assim, por que que eu acho que essa pessoa é uma boa vendedora? Porque ela se conecta muito bem comigo? Porque ela sabe do que eu preciso? Você vai ver que as respostas vão começar a vir. Então, se você quer adquirir ou se você quer aprimorar essa habilidade, que é melhorar a habilidade de vender e vender sem pressão, de uma forma mais leve, realmente criando conexões, integrando pessoas e conectando pessoas e soluções às pessoas, então esse episódio é para você. Então, falando de comunicação para vender, eu queria fazer a primeira pergunta que eu já comecei fazendo aqui, que é: o que eu preciso ter para desenvolver e para melhorar a minha comunicação assertiva para vendas? Como eu vendo mais? Muitas coisas poderiam ser faladas aqui, mas eu escolhi alguns pontos para que fique mais fácil essa assimilação do que eu vou falar. Um desses pontos é: para você ter uma comunicação assertiva, primeiro você tem que ter ela já no seu dia a dia, não apenas para vendas. Porque se você consegue entender o que é uma comunicação assertiva e consegue utilizar ela com seu filho, com sua filha, com a sua mãe, com seu tio, com a sua tia, com quem você precisa, vai ficar muito mais fácil desenvolver isso para as vendas. E aí, o que é uma habilidade importante para que você consiga trabalhar essa comunicação assertiva para vendas e para sua vida? Você tem que começar a estar presente. Você tem que dar total atenção, total foco para aquele momento, para aquela pessoa. Você tem que ouvir ela para ver o que é importante. Você tem que entender o que é importante para ela, qual a solução que ela precisa. Então, nesse momento que você principalmente está vendendo um produto ou um serviço, você tem que dar muita atenção para o outro. Ou seja, a gente chama isso na fono de escuta ativa. Chama isso na comunicação não violenta também de escuta ativa, que é quando a gente consegue ouvir o outro sem colocar as nossas crenças, as nossas limitações e fazendo daquele momento uma interação, dando total foco para aquela pessoa, dando total foco e atenção para o outro. Não é sobre você. Então, o ego, ele não pode participar dessa conversa. Você tem que estar aí de uma forma humilde e abrir a sua cabeça para o que aquela pessoa quer falar, o que aquela pessoa precisa, qual é a necessidade que ela está tendo naquele momento. Sem isso, não adianta que você não vai conseguir oferecer nenhuma solução para que essa pessoa compre de você, porque ela não vai ver valor no seu trabalho. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro do que eu estou falando. Por exemplo, eu trabalho na área de marketing. E aí, lá na empresa que eu trabalho, tem vários clientes que chegam porque outros clientes falaram: ah, essa empresa é muito boa, eles tiram fotos e vídeos e fazem todo o seu marketing. Então, várias pessoas chegam até nós. Só que muitas pessoas não querem pagar o preço
por aquele serviço. Por quê? Porque elas não viram que aquilo ali é muito importante para o business delas, elas não viram que aquela é a solução que elas precisam. Então, elas não dão valor ainda àquele trabalho. Mas pode ser que elas vão dar valor para um outro trabalho, para alguém que faça só um website para elas. E aí elas comecem a vender. Pode ser que elas vão dar valor para uma pessoa menor, que tem uma empresa menor e que vai conseguir, talvez, dar uma assistência diferencial do que uma empresa que é um pouco média e grande. Porque a empresa média e grande, ela tem um processo que ela segue. E já as empresas muito pequenas, de um para um, é muito mais fácil, porque você conversa, você se conecta direto com aquela pessoa. Então, você está vendo como é que muda os serviços, as soluções, para que atenda as expectativas de cada cliente. Então, é muito importante a gente saber ouvir o cliente para entender qual a necessidade, qual o desejo que ele tem, o que ele quer atingir, o que ele quer alcançar ali. E aí sim, poder oferecer a solução. É a mesma coisa de você ir no mercado e falar assim, nossa, meu liquidificador quebrou, eu preciso de um liquidificador. E aí você vai lá comprar um liquidificador, só que a moça, ela quer te vender uma batedeira. E aí você vai falar com ela, não, mas a minha batedeira tá ótima, ela funciona, eu quero um liquidificador. O ideal é a gente pensar assim, se eu não estou ouvindo bem, é muito fácil de eu me perder na solução que eu vou oferecer para essa pessoa, ou de eu não ouvir o que ela está precisando. Você não vai conquistar aquele cliente na primeira vez que você vê ele. Mas se você é muito legal, isso já aconteceu várias vezes comigo. Aquela pessoa que eu falo assim, não, mas eu tô procurando uma blusa branca. E aí a pessoa fala, olha, aqui eu não tenho essa blusa totalmente branca como você quer. Vai na loja tal que tem. Só que aqui eu tenho essa peça. Se um dia você precisar, volta aqui. Então a pessoa ali, com a conexão que ela criou, ela já criou essa empatia, essa interação bem legal, que você vai lembrar da próxima vez que você for comprar aquele tipo de peça, um vestido que lá naquela loja tem. Então é muito importante observar que o vendedor que tem uma comunicação assertiva, ele normalmente tem essa escuta ativa, ele deixa o cliente falar, o que você precisa, como eu posso te ajudar. Seja verdadeiro em relação à vida, em relação ao que você está fazendo. Por quê? Porque esse vai ser seu propósito. Se você está feliz, se o seu propósito está alinhado com o que você sente, você vai ser um bom vendedor, você vai se sentir presente. Quando você está presente naquela conversa que você está tendo por inteiro, você vai conseguir dar total atenção para essa pessoa e aí vai ficar a energia positiva, uma energia de interação, de conexão. A pessoa vai sentir que, nossa, que pessoa legal de conversar. Então, a princípio, pode ser que você nem vai perceber que vendeu mais quando você começar a praticar isso de ter presença total. O ideal é que você consiga dar 100% de atenção para essa pessoa e estar totalmente presente para realmente ouvir, escutar ativamente o que essa pessoa está falando. E aí sim, o propósito secundário vai ser alcançado, que é a venda. Então, o propósito primário, ele não pode ser a venda, porque quando é a venda, a pessoa vai sentir, ela fala, nossa, a pessoa só tá querendo me vender, ela não tá nem aí para o que eu preciso, ela não tá nem aí para o que eu quero, para o que qual é a minha necessidade. Então, nossa, essa pessoa é péssima, ela só quer vender. É assim que as pessoas se sentem e por isso muitas vezes elas nem voltam naquele lugar, quando a pessoa fica empurrando muito alguma coisa em cima dela. Então, quando se encontrar com esse cliente, com essa pessoa, no trabalho, fora desse trabalho, dê atenção para ela, converse, se comunique e ouça o que essa pessoa tem a dizer. Observe como está a vida dela, o que ela está trazendo para você. E quando você faz isso, quando você está totalmente presente, consciente, prestando total atenção nessa pessoa, você vai observar que você não está ali mais só como um vendedor, e sim como um indivíduo, e que a sua consciência, a sua energia vai começar a ficar presente em estado de alerta, e essa pessoa, ela vai falar, caramba, aquela pessoa olha tão fundo nos meus olhos, caramba, olha essa pessoa. Você vai ter mais facilidade de se conectar. Então, o motivo original dessa conversa não vai ser a venda, vai ser a interação com o outro. Comprar ou vender depois vai ser um processo natural que vai acontecer, porque seu objetivo primário foi alcançado de interação e conexão. E aí sim, naturalmente você vai vender ou naturalmente você vai comprar dessa pessoa. É um processo que acontece de forma natural.
O que muitas vezes aconteceu conosco foi que a gente aprendeu, principalmente o brasileiro, né? Aqui na Austrália não é assim, gente. Então, é diferente de cultura para cultura. O brasileiro, ele aprendeu a vamos vender, vamos vender, vamos vender. Quanto mais eu vender, para seja para quem for, melhor. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas que compram, se você só vende pela quantidade, não são pessoas que vão voltar ali. Elas não estão procurando esse serviço, elas não estão procurando esse produto. Então, para elas, tanto faz, pode ser que elas vão comprar e nunca mais vão usar aquilo, nem vão falar sobre aquilo. Então, você não vai conseguir melhorar e conseguir alcançar melhores resultados. Então, não adianta nada. Tá vendo que não adianta nada esse objetivo primário ser só venda, 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 quantidade, quantidade, quantidade? Porque não é assim que funciona. Normalmente, para pessoas que eu tô falando aqui, que é eu, você, pessoas normais, eu não tô falando aqui pro dono da Apple. Então, para nós, esse campo de consciência é muito mais importante que seja a interação primária, que você dê atenção, realmente se conecte com aquela pessoa para ver se ela é seu cliente ou não, e escolher o seu cliente, ver quem realmente valoriza o seu serviço e produto, do que simplesmente vender por vender. Então, o campo de consciência, o foco, a atenção que se formou ali, aquela conexão que se formou entre você e o seu cliente vai ser tão profundo, tão forte, que essa pessoa vai se lembrar de você. E ela vai lembrar de você não como um vendedor chato, ela vai lembrar de você como um vendedor que se conectou e que entende as necessidades dela. E você vai ter uma relevância muito maior do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela vai lembrar, porque isso vai ficar guardado na memória. Quando a gente tem esse olhar profundo para o outro e realmente observa ele, se conecta e é empático, então aqui está uma segunda habilidade que você vai começar a colocar em prática, a empatia. E a escutativa, você vai ver que vai fazer uma diferença, porque essa pessoa fisicamente vai lembrar de você, o cérebro dela vai lembrar de você. E assim vai ser muito mais leve vender para essa pessoa. E o que o cliente vai sentir? Que acima de tudo ele é um ser humano e ele vai se sentir mais importante do que a coisa ou o serviço que ele quer. E isso é muito importante. Isso se perdeu com os anos. Se perdeu muito essa conexão entre as pessoas de eu troco o meu serviço pelo seu serviço, vamos dividir aqui, eu tenho abóbora, você tem inhame, vamos dividir? O pessoal na roça faz muito isso, né? Vamos compartilhar? Eu dou aqui para você um dia do meu trabalho e quando eu precisar eu te aviso e você vem trabalhar para mim e a gente trabalha junto. É muito mais divertido, vocês conseguem se conectar muito melhor e é um exemplo bom para te mostrar que não é só sobre a venda, é também sobre o ser humano em primeiro lugar e isso não significa que você não vai vender, ao contrário. Isso significa que você vai vender mais para os clientes certos e que eles vão voltar para você. Então, isso sim é vender de forma assertiva e se comunicar de forma assertiva na execução dessa venda. E eu quero que você teste fazer isso aí, se você é vendedor, vendedora, se tem um serviço, um produto, um curso, um e-book, qualquer coisa, eu quero que você faça isso. Eu quero que você coloque isso em prática. Dê atenção para aquela pessoa e observe como que vai ser esse desenrolar, se vai ser muito mais leve, mais fácil, mais tranquilo, ou se talvez você está precisando trabalhar um pouco também das suas crenças de venda. Muitas vezes a gente cresceu ouvindo algumas coisas e aí aquilo fica memorizado na nossa cabeça. E aí a coisa não desenrola e aí você não vende. Por quê? Porque você ouviu talvez a vida toda que vender é difícil, vender é difícil, vender é difícil. Então eu quero que você observe que se você acredita no seu potencial e acredita que você é uma pessoa que consegue, que pode treinar para isso, a coisa vai fluir. Só que se você tem crenças que te limitam, provavelmente você vai ter dificuldade de vender. Por quê? Porque são as crenças, elas te limitam. Então elas fazem a sua cabeça, o seu visualizar, não acreditar que aquilo é possível. E aí muitas vezes é que a gente se perde e não consegue falar, não consegue vender de forma assertiva e acaba sendo aquela pessoa chata, aquele vendedor chato, cansativo. E aí eu já falei aqui um pouquinho sobre o segundo ponto, que é a empatia. É importante se colocar no lugar desse cliente e entender e compreender realmente quais são as perspectivas dele, o que ele quer encontrar ali. Aí vamos para o terceiro ponto, que é a clareza e objetividade. Isso também tem a ver com assertividade, mas não quer dizer ser assertivo.
A clareza e objetividade nesse caso é você saber muito bem, muito claramente o que que você está vendendo, o que que você tem, qual o seu serviço. Isso tem que estar na ponta da língua, porque na hora que você for falar sobre o seu produto ou serviço, você vai evitar termos muito técnicos, você vai evitar coisas que as pessoas não entendem. Então, você vai tentar transmitir essa informação de forma mais simples e direta. Isso é que vai trazer essa clareza para o cliente, para ele saber se ele quer ou não. E nesse momento eu quero trazer também uma que é a contar história. Você já percebeu que aquele vendedor bom é aquele cara que conta história? Então, o vendedor bom é aquele cara que conta história. Por quê? Porque ele se conecta melhor com aquela pessoa. É mais fácil se conectar. Então, ao invés de você gastar seu tempo falando de coisas técnicas e práticas que a pessoa nem sabe, nem precisa saber, ela pode saber de uma forma rápida e fácil e simples. Mas aí a pessoa pode contar uma história para ela, para se conectar melhor com essa pessoa. Então, assim, as coisas vão ficando mais assertivas e mais tranquilas e fáceis, sem sentir aquele peso, sem deixar aquela conversa desconfortável. Uma outra habilidade que eu acho que é importante é a persuasão e a negociação. Para quem não sabe o que é persuasão e negociação, vale sim a pena fazer um curso para tirar dali o que que você pode usar para sua vida. Eu já fiz um curso sobre como eu negocio, como eu vou persuadir um cliente. Eu acho que é correto? Não, eu não acho. Muitas coisas que eles falaram ali, estratégias e técnicas, eu não gostei e não usaria, porque você está querendo obrigar de uma forma oculta que o cliente compre ou goste daquilo. Então, eu não gosto muito dessa técnica de persuasão, mas eu acho que a negociação é importante. Por que a negociação é importante? Porque você tem que saber como negociar. Quais são as qualidades do seu serviço, do seu produto que outras pessoas não têm? O que que é o diferencial? Isso é negociar, é mostrar para aquela pessoa que esse é o seu diferencial, esse é o seu potencial. Isso é forte na sua empresa, ou no seu serviço, ou no seu produto. Vou dar um exemplo de novo para que fique mais simples de entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil de um cliente que está procurando uma empresa de marketing. Ele quer uma empresa de marketing para organizar lá a social media dele, né? O Instagram, o Facebook. O que acontece muitas vezes? Essa pessoa, ela quer uma pessoa que ela vai ali, ela conversa com ela e na primeira reunião, essa pessoa já passa a confiança de que ela tem experiência com isso e que os clientes dela mostraram que ela é diferente por esse motivo. Quantos Instagrams ela mudou, quantas vendas ela conseguiu fazer pelo fato do Instagram daquelas pessoas estarem mais organizados, com uma cara diferente. Fica mais fácil você persuadir uma pessoa com a verdade. Então, tenta buscar a sua verdade, o seu diferencial, o seu potencial. Não temos tudo aqui de potencial. Eu, por exemplo, não vou ser a melhor fonoaudióloga do mundo. Não, não sou a melhor fonoaudióloga do mundo. Mas quais as áreas que eu tenho experiência? Quais as áreas eu estudo para lidar? Quais as áreas que eu tenho me especializado? É comunicação? Então, eu vou trabalhar com comunicação. Muitas pessoas vêm me falar, Graça, eu tenho um problema de voz, pode tratar? Hoje eu não trato mais. Por quê? Porque eu falo, olha, procura uma pessoa aí na sua cidade, porque voz precisa de alguém que tá aí com você, pessoalmente, que encosta na sua garganta, que tenha um laser, que trabalhe com isso para te ajudar. Então, assim, depende de cliente para cliente, a coisa tem que ser individual. O quanto mais individual e o mais você souber de você, o que que você tem de forte no seu serviço, no seu produto, mais fácil vai ficar de vender, porque essa pessoa já vai te procurar sabendo que você faz isso. E assim o seu cliente vai se sentir confiante, ele vai ver que você conquistou ele. Por quê? Porque você sabe o que você está falando, porque você passou confiança. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Quando eu fiz a entrevista para passar para o meu primeiro trabalho de fonoaudióloga assistente, eu passei porque eu tinha todas as respostas na ponta da língua. E por que que eu tinha todas as respostas na ponta da língua? Porque eu já tinha feito 120 entrevistas. Eu fui contar, depois de 3 anos de Austrália, quantas entrevistas eu tinha feito. Eu tinha no mínimo 120. 120 as que eu tinha lá marcado no meu e-mail, que eu tinha anotado ou que eu tinha algum e-mail para me relembrar. Então você imagina quantas vezes eu falei a mesma coisa, quantas vezes eu me apresentei, quantas vezes eu tentei me vender como fonoaudióloga até conseguir esse trabalho.
É cansativo, é frustrante? Às vezes sim. Só que com o tempo e a empatia, a escutativa, e conseguir sim negociar e autoconhecer o que você tem de melhor, qual é a sua força, o que que faz de diferença na vida daquela pessoa, você vai conseguir encontrar os clientes certos que estão buscando por aquele tipo de trabalho, por aquele tipo de produto. Você não vai ficar atirando para todo lado, então a coisa vai ficar mais fácil com o tempo. Com o tempo você vai ter essa habilidade, você está praticando. Então é assim, demora um tempo, mas aí quando você tem a resposta na ponta da língua, que se torna uma comunicação assertiva, você transmite essa confiança. E essa habilidade é assim, não tem preço. Essa habilidade não tem preço, porque é ali que você consegue vender. É ali que você consegue se tornar um bom vendedor e vender de forma leve. E além de tudo isso, o benefício disso aqui, além da assertividade, além de você vender mais, você vai conseguir se tornar uma pessoa mais eficiente. Por quê? Você vai gastar mais tempo com o seu cliente, mas se você já tem experiência com aquilo, a coisa vai ficando mais fácil. Então, você vai saber já de cara o que que você vai fazer para aquele cliente. Se você ouve ele bem, se você tem empatia, você vai conseguir se conectar com ele como missão primária, se conectar e interagir, dar total atenção e aí sim vender de forma secundária, a coisa vai acontecer naturalmente. Então, essas habilidades que eu trouxe podem te ajudar, elas com certeza vão te auxiliar a criar uma comunicação mais assertiva e eficiente e vender mais. Então, é muito importante que você tenha isso de forma clara para você. Não é só eu vir aqui como fonoaudióloga e te falar, você vai vender, faz essa técnica, essa aqui, que vai vender maravilhosamente bem. Não é assim que funciona, porque muitas vezes a gente tem que tratar muitas coisas internas, aí a gente vai aprender, aí você vai se aprimorar, aí você vai ouvir esse podcast e vai falar, o que que é isso que a Graça está falando? Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver se tem um curso aqui para eu fazer. Deixa eu ver se tem um livro aqui para eu ler. Então, eu acho muito interessante essa questão de você realmente buscar. Muitas vezes a gente quer ouvir um podcast, um episódio de 20, 30 minutos aqui com as estratégias, mas não colocar em prática. Se você ainda não vende, se você quer ser um vendedor, coloque em prática na sua vida, com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, coloca em prática com uma amiga, começa a trocar roupa ou negociar. Então, faz isso, porque a gente tem isso diariamente na nossa vida. A gente vai, querendo ou não, vai comprar coisas aí toda vez, toda semana. Então, você pode praticar isso aí semanalmente. Você pode começar em várias lojas para observar e ver o que que te atrai nos vendedores. O que que é que aquele vendedor que fez você comprar aquela coisa, o que que ele tem? O que que ele tem de diferencial? Você mesmo pode começar a estudar esses vendedores, começar a ir para as lojas e observar qual vendedor bom, o que que ele faz, o que que é o diferente dele. Então, como eu disse, escutativa, empatia, clareza e objetividade para trazer essa assertividade para sua fala, negociação são habilidades. Eu trouxe aqui 5 habilidades que são para você trazer mais vendas, para você conseguir vender com leveza e com tranquilidade. Lembrando que muito do nosso corpo fala, então você tem que observar a sua linguagem corporal, como você está utilizando da linguagem corporal. E o tom de voz, isso também é muito importante você observar em você. Qual é o seu tom de voz? Qual é o seu tom de voz confiante? Vai na frente do espelho e treina, observa qual que é o tom de voz que parece que eu estou confiante aqui, qual que é a minha postura que parece que eu sou confiante, que eu consigo mostrar que esse produto é bom. Como que eu passo isso? Será que eu passo isso nessa postura? Será que eu passo naquela? Então começa a se observar, começa a anotar esses dados e aí compila tudo, deixa tudo assim bem resumido num papel para que você consiga ver, saber e falar e treinar. A dica que eu sempre dou aqui, quase todo episódio: treina sozinho, treina em vídeo, treina no espelho, se filma fazendo isso. Vai pra rua e faz, testa, coloca aí, vende qualquer coisinha para qualquer pessoa na rua. Por quê? Você vai testar se está funcionando essas técnicas. Você vai testar se para você faz sentido. Então, você vai testar e você vai ver se está funcionando para você. Queria agradecer a Fran
Muito obrigada, Fran. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Tatá, por terem mandado esse tema. Um tema que eu poderia ficar aqui falando um tempão. Eu tentei trazer ele de uma forma bem assertiva, bem resumida. Espero que tenha ficado claro. Se você ainda não conhece meu trabalho, vai no Instagram, @Gracifono pelo Mundo, dá uma paradinha aí. Manda isso aqui para um amigo, manda isso aqui para uma amiga, manda isso aqui para alguém que você conhece, que é vendedor, que é vendedora. Isso aqui pode auxiliar as pessoas. É um conteúdo gratuito. Então aproveita, compartilha e se quiser me seguir, se quiser mandar seu tema, tem um post meu lá no Instagram que você pode mandar, que você pode me mandar uma mensagem no direct. Eu gosto muito de ver o feedback, porque é com o feedback que você me dá que eu sei o que trazer para cá. É com o feedback que você me dá que eu vou assimilando e pensando o que que eu trago agora, como que tá, o que que eu tô sentindo. Então eu vou trazendo isso. Então se você ainda não me mandou o seu tema, pode me mandar. Tá disponível lá no meu Instagram, @Gracifono pelo Mundo. E agradeço muito por você estar aqui até no final desse episódio. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.